E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos comentar sobre a série The Idol, mais em específico o primeiro episódio da série The Idol, que tá dando o que falar aí nas redes sociais. Como eu tava fora no último final de semana por conta do Mita, que eu fui assistir a Lana Del Rey, a série acabou saindo no domingo e eu só tive a oportunidade de ver bem de noite. Eu aproveitei que eu tava na casa do meu amigo e assisti junto com ele pra, ter uma segunda opinião ali da percepção dele de tudo. No final das contas, ele meio que acabou tendo uma percepção muito próxima ao que as pessoas estão discutindo, mas eu dei pra ele alguns outros tópicos que eu achei interessante e que eu acho que vai ser o ponto desse vídeo aqui em específico pra gente entender de fato o lado bom de The Idol. Por quê? O lado ruim todo mundo já sabe, mas tiveram coisas expostas ali que fazem muito mais sentido do que a gente imagina e se correlacionam muito mais a pessoas da indústria que a gente precisa muito discutir. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal, e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que vai estar fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, eu separei 7 tópicos positivos e um negativo para a gente poder discutir nesse vídeo. Então vamos começar pelos positivos e depois a gente vai para a bomba, ok? Bom, a primeira coisa que eu já percebo nos primeiros momentos ali do primeiro episódio é o controle massivo da imagem dos artistas, principalmente meio que assim, relacionando a artista em questão ali a Britney, que já sabíamos que ia ser uma das inspirações para toda aquela história que foi contada na série, né? O controle da imagem é algo que a gente discute amplamente, principalmente nos vídeos aqui do canal, quando a gente fala em artistas que são mais fabricados, vamos dizer assim. Por quê? Quando o artista se torna muito popular, esse artista se torna um produto que meio que não pode se misturar a determinadas coisas para não prejudicar toda aquela comunicação que o produto no final das contas tem. Ou seja, se você é uma artista que vende para um público adolescente, se você vende para um público que que tem condição de gastar mais com seu trabalho, como por exemplo o público também LGBTQIAP+, meio que você espera que no final das contas aquele trabalho daquele artista não tenha nada que possa gerar controvérsia com esse tipo de público. Por quê? Porque aí as pessoas continuam comprando o seu trabalho, além de se correlacionarem muito mais a longo prazo, né? Um exemplo de uma artista que tem esse tipo de imagem muito assim perfeita no mundo de hoje, vamos dizer assim, é a Taylor Swift. Ela tem um controle de imagem muito inteligente, ela sabe muito bem onde ela deve ir, onde ela deve estar, e raramente a gente percebe que a Taylor Swift se mete em encrencas e polêmicas e controvérsias que de fato assim possam danificar a carreira dela. A gente percebe que ela usa alguns tópicos como namoros e afins para poder sair na mídia, que é uma coisa que ela sempre fez porque reafirma as narrativas da música dela, mas ela nunca, diferente do que aconteceu na era Reputation, né, teve uma exposição de coisas que ela viveu de fato. Ela sempre foi muito lapidada aos olhos do público, então ela conseguiu se transformar muito numa artista, vamos dizer assim, beirando a perfeição. É por isso que ela é tão também idolatrada. A Britney, a mesma coisa, né? No momento que ela era controlada pela gravadora, a gente tinha uma artista que ela vista como a artista perfeita. Ela vendia discos, ela tinha uma beleza exuberante, ela comunicava muito bem com o público, e isso é a galinha dos ovos de ouro para uma gravadora. Então assim, o controle da imagem precisa ser muito forte. E a gente percebe também que já naquele primeiro momento que a artista começa a querer mostrar mais o corpo, ficar mais sensual, vamos dizer assim, eles vêm com aquela história da cláusula de não mostrar certas partes do corpo, né, de chegar até certo momento, que se a artista precisasse daquele ensaio fotográfico para de fato lançar um disco ou qualquer outra coisa do tipo, precisava de uma permissão
de pessoas muito maiores para que aquela pessoa pudesse fazer isso. Então vamos dizer que assim, essa cláusula da imagem, ela controla até mesmo o corpo da pessoa. Bom, outra coisa também que foi abordada já naquele primeiro momento é o vazamento dos conteúdos íntimos, que no caso foi aquela super polêmica foto dela com esperma no rosto. Isso daí, obviamente, foi uma referência direta a, por exemplo, as sex tapes que eram clássicas nos anos 2000, né? A gente teve, por exemplo, a sextape da Paris Hilton, que foi muito controversa na época que rolou. A gente pode citar também a da própria Kim K, né, Kim Kardashian, que também teve uma sextape vazada, além de outras celebridades que tiveram esse tipo de conteúdo erótico exposto. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas tomaram muito mais essa narrativa aí e usam o próprio OnlyFans para vender esse tipo de conteúdo para os seus fãs. E funciona muito bem, tanto que muitas artistas da música, não apenas do mundo, mas também do próprio Brasil, vendem muito mais os conteúdos eróticos às vezes do que a própria música. Porém, também é importante a gente perceber alguns detalhes de como eles manipularam toda essa situação para sair por uma tangente mais positiva. Então, eles usaram a narrativa do vitimismo, que foi uma coisa que eu achei interessante ali nos diálogos deles. Eles usaram também toda aquela questão de colocar a culpa em um álibi, né? Descobrir quem foi que vazou e usar aquilo através dos meios de comunicação para mudar aquela narrativa. Então, essa manipulação também para passar por cima dessas situações adversas também foi muito explícito ali pra gente, o que eu achei um ponto super importante, porque raramente a gente tem essa percepção do que de fato eles estão fazendo para manipular a gente através dessas coisas que muitas vezes nos impactam. Usando a própria Paris Hilton aí como exemplo, né? Ela foi super importante nesse movimento da discussão das sex tapes de grandes celebridades, principalmente pelo fato dela ter saído pela tangente como a vítima e depois ela ter pego o dinheiro que ela ganhou do processo contra a pessoa que vazou a sex tape e deu para caridade. Então ela ainda saiu como boa depois de toda aquela situação. Então, mais ou menos, eles usam o exemplo do que rolou com a Paris para sair daquilo ali. Eu achei também super genial a forma que eles construíram. A exposição também da manipulação dos meios de comunicação me deixou um pouco chocado. Por exemplo, como eles expuseram a Vanity Fair. Eu achei que foi bem assim, forte, e muitas pessoas não pararam para pensar na reputação da revista. Por quê? Essa revista é vista como uma das mais importantes do mundo, ao lado de outras aí que sempre nos comunicam sobre entretenimento. Nesse caso, eles literalmente colocaram ali que o que é pago para a revista para fazer a entrevista, de fato é o que vai sair, não o que foi falado pelo artista. E quando aquela atriz está entrevistando ali, no caso, a artista, a gente percebe uma pausa nos áudios e uma manipulação assim do que eles querem que ela fale. Então ela fala uma coisa diferente, no final das contas fica aquela coisa de, vamos dizer assim, você precisa dizer isso, mas você está dizendo isso. Eu preciso que você diga isso para eu registrar. Então vamos dizer que assim, é uma luta também muito grande para fazer o que querem, né? E os meios de comunicação acabam entrando nesse tipo aí de situação. E a gente percebe também a própria Live Nation envolvida nessa situação, principalmente quando aquele CEO dessa parte que produz a turnê dela chega oficialmente na casa e mostra, primeiro de tudo, uma personalidade extremamente arrogante e extremamente assim caricata, que é algo que a gente percebe muitas vezes de grandes empresários de gravadoras ou outros meios de comunicação. E também a forma que eles tratam muitas vezes os jornalistas, a mídia, colocando eles de lado e falando somente o que eles precisam saber para evitar que coisas vazam, essas coisas, entendeu? E assim, foi muito óbvio também em como o artista é somente mais um número para as empresas que produzem as grandes turnês. Que não importa se o artista tem um número de público, se o artista não está hitando, se o artista não está tendo uma coisa que gere uma visibilidade e, vamos dizer assim, uma estrutura de carreira naquele determinado momento da era, eles realmente cortam as coisas do dia para a noite e a pessoa que se lasque. Eles não têm o menor interesse no que você está passando. Eles querem mesmo é que você renda lucro para eles. Como ele mesmo diz em algumas coisas ali, eu perco muito dinheiro tendo que vir discutir essas coisas. Bom, uma outra coisa também foi, sem dúvida, o acesso recreativo a drogas pesadas. Isso daí a gente pode usar o próprio documentário que saiu recentemente na Netflix da Anna Nicole Smith, onde
onde a gente testemunhou uma grande artista de Hollywood que simplesmente tinha um acesso a drogas muito pesadas, como principalmente remédios para dormir, que é considerado de certa forma também uma droga muito pesada porque é extremamente viciante, né? Para poder passar por cima dos problemas, e como as pessoas têm essa facilidade de conseguir isso sendo uma celebridade. A própria Whitney, em muitas vezes, já contou pra gente em como ela fazia ali para conseguir a cocaína do traficante, onde ela simulava a questão do caderninho pedindo um autógrafo, onde ele levava a caneta com a cocaína dentro, ela pagava para ele, deixava o caderninho, ele deixava a caneta, eles faziam essa troca. Então, esse acesso para uma pessoa muito famosa é muito mais fácil do que para uma pessoa que é dependente química, vamos dizer assim, e tem que passar esse tempo aí na rua, se arriscando e afins, né? A pessoa famosa não tem esse tipo de situação. Bom, a fragilidade emocional e também a manipulação dos predadores é outra coisa que eu achei extremamente importante deles enfatizarem, né? O papel do The Weeknd é, de certa forma, um manipulador. E a gente percebe que o papel da Lily é exatamente o da manipulada. É por isso que ela é muito relacionada à Britney. A gente percebe que a Britney viveu numa bolha uma vida inteira e que quando ela percebeu que a bolha dela era tóxica e que tudo aquilo que eles mostravam pra ela não era realidade, ela tá tendo dificuldade muitas vezes para se acertar na sociedade, para entender como as coisas na sociedade funcionam, né? E a gente percebe que é sempre aquela busca eterna por uma satisfação e um preenchimento de uma coisa que essas pessoas, no fundo, elas nunca vão ter, porque elas são pessoas assim que foram feitas, elas já estão tão assim sequeladas desses machucados da indústria, que elas são facilmente manipuláveis. Talvez seja esse um dos motivos deles terem exposto isso na série, porque fala muito sobre coisas que pessoas já falaram aí na indústria diversas vezes. Então tem esse peso também que acaba sendo, vamos dizer assim, trágico. Essa daqui é a parte positiva, vamos dizer assim, da série, porque ela fala muito sobre, de fato, o que é a indústria da música. Ela mostra pra gente essa indústria sem aquele pano em cima, sem a lona do glamour que muitas vezes a gente apenas recebe, né? Que é o produto final, no final das contas, né? Só que agora entra os lados negativos da série, que é exatamente o que as pessoas tanto estão comentando, né? Porque como o diretor da série é o mesmo de Euphoria, e Euphoria foi muito aclamada, para eles isso daí tá sendo um tiro no pé com o diretor envolvido. Só que na verdade eu acho que o que deixou todo mundo mais chocado foi o excesso de erotização da personagem, porque no final das contas a gente acreditava sim que iam vir certos tipos de narrativas mais eróticas, mas ao mesmo tempo ninguém esperava que fossem ser tão explícitas. E eu acho que, de certa forma, eles fizeram isso de forma explícita para chocar o público e fazer com que a gente crie uma conexão também muito maior com aquela personagem e que a gente entenda algumas coisas que aquela personagem tem dentro dela, né? Como, por exemplo, aquela cena onde ela tá ali se masturbando e apertando o próprio pescoço como uma forma de tipo assim, eu sinto prazer através da dor. Isso é uma coisa muito louca, mas também é uma coisa que a gente tem que olhar por um outro olhar, que não dá somente pra gente olhar com esse valor de, nossa, mais uma série feita pra punheteiros, entende? Não é isso que no final das contas eu acredito que eles quiseram mostrar ali. E eu acho que quando a gente une com essa outra parte desse mundo sombrio da indústria da música e a gente coloca isso ao lado, a gente testemunha muitas pessoas que aprendem a ter prazer apenas através da dor. Os artistas muitas vezes precisam sofrer para de fato eles se sentirem valorizados, vivos, vamos dizer assim. E isso é muito louco, isso é muito louco mesmo. Então, conclusão minha desse primeiro episódio da série. Sim, eu achei que foi muito erotizado todas as coisas da série, mas também eu acho que o valor da crítica que eles estão fazendo sobre a indústria é muito mais interessante do que esse outro ponto. Então eu acredito que nesse primeiro episódio, talvez de certa forma, foi para ter isso mesmo, essa reação, para ser um choque pelo erotismo, mas ao mesmo tempo revelar outros valores que a gente ignora muitas vezes, tá? Comenta aqui a sua opinião sobre o primeiro episódio de The Idol, que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!